Graça e paz, igreja. Não, aqui é Radicais Livres. Quantos são radicais aqui? Graça e paz, igreja. Aleluia. O Cristo que habita em mim, saúde o Cristo que habita em vós. O Cristo que habita em mim, saúde o Cristo que habita em vós. Quantos estão felizes de estarem aqui essa noite? Levanta a mão quem está feliz de estar aqui essa noite. Olha para a pessoa que está ao seu lado, fica com a mão levantada, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: você é muito amado por Deus. Aleluia, aleluia. Cara, eu estou aqui muito feliz, novamente, outra vez, de estar aqui com os irmãos aqui de Ourinhos. Amo de paixão cada um de vocês, e todas as vezes que eu venho aqui a igreja cresceu, né? Eu sei que você pode não me conhecer, então deixa eu me apresentar para você. Eu sou o pastor Marcos Noé, o pastor mais desconhecido do Brasil, amém? E sou casado com a mulher mais bonita deste lugar, que hoje está aqui, a mulher mais bonita. Sou casado com a Patrícia da Silva Coelho Lima, ali, linda, maravilhosa, minha esposa, amém? Temos 2 filhos, a Laura de 13 anos e o Felipe de 9 anos. Nós somos da Videira VB, Vila das Belezas, a igreja mais bela de São Paulo, né? Pode ver, Videira VB, a igreja mais bela de São Paulo. E para nós aqui, nós como família Videira, lá da Grande São Paulo, para nós é um grande privilégio estar aqui novamente para ministrar algo da parte de Deus para você. E eu me sinto muito honrado pelo pastor Celso, a pastora Solange. Não sei o que eles viram em mim, mas eu acho que eles me amam muito, né? Porque eles sempre me chamam aqui para estar com vocês. E eu sempre acredito em algo, porque o pastor Celso, desde quando eu sou novinho de Videira, né? Sou novo. O pastor Celso é mais velho do que eu na Videira, mas eu olhava para o pastor Celso lá no presbitério, né? E ele era supervisor lá em São Paulo. Eu já tinha uma admiração muito grande pelo pastor Celso lá. E para mim o pastor Celso é um dos mestres que nós temos da palavra, né? Ele é um dos mestres que nós temos na palavra. Então, existe o pastor Aloísio, existe o pastor Wilson e existe o pastor Celso, né? Ele é um... Então, sempre quando eu estou aqui, eu fico com um frio na barriga, né, de ministrar à frente do mestre, né? Mas, como eu sei que é o amor que nos une, né? Eu sei que eu estou aqui porque ele me ama, ele e a pastora Solange, e eu me sinto inserido no rebanho do pastor Celso. A minha esposa ama de paixão essa cidade. Eu só fico pensando no dia que o pastor Celso falar: pastor Marcos Noé, vem pra cá. A minha esposa já pega as malas e já corre para Ourinhos. Ela vem para Ourinhos rapidinho, porque ela ama essa cidade aqui. Eu falo assim: olha, o pastor Celso nos chamou. Vixe, ela já fica eufórica. Vamos para Ourinhos. É assim. Espero. Quem sabe, né? Só Deus sabe essas coisas. Amém? Aí, irmão, eu tenho 2 palavras para trazer hoje. Mas aí eu falei: eu vou trazer com esse tema. Aí falaram o seguinte: o pastor Celso pregou isso domingo. Eu falei: misericórdia, Deus. O pastor Celso ministrou. Então, se eu for ministrar isso, ninguém vai entender nada. Se o mestre falou, eu não sou mestre, eu sou um pregador da palavra. Às vezes eu começo com uma coisa e termino com outra totalmente diferente. Começo com abacaxi e termino com laranja. Mas no fim, dá uma salada de fruto. Amém? Quantos minutos eu tenho, pastor Celso? 2 horas? 2? Beleza. Amém. Let's go, então. Amém, irmãos? Então, feche seus olhos. Incline a sua cabeça. Esse é um momento que você pede revelação da parte de Deus para a sua vida, amém? Eu espero aqui simplesmente não estragar o ambiente que está neste lugar, que o Senhor continue fluindo neste lugar, Ele continue fluindo através da minha vida. Papai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Papai.
Nosso coração está aberto para a tua boa semente, para que ela caia, ela germine, ela cresça e ela frutifique, Senhor Jesus. Porque nós somos o que a tua palavra diz que nós somos, nós podemos o que a tua palavra diz que nós podemos, e nós iremos onde a tua palavra diz que nós iremos. Em nome de Jesus, não existe limites então, porque nós somos imparáveis com o Senhor. Por isso fala aos nossos ouvidos, transforma mais uma vez a nossa vida, renova a nossa mente agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Fala para o seu irmão, você vai ser muito abençoado hoje. Aleluia. Cara, como eu fui impactado pela palavra do pastor Henrique. O pastor Henrique também é um grande amigo meu, sabe, amigo mesmo, pastor Henrique, e eu amo muito de ouvi-lo ministrar. E ele trouxe uma palavra aqui, falando que todos nós temos dificuldades, todos nós temos crises, nós passamos por situações adversas, cenários turbulentos na nossa vida. Sim, isso é verdade, né? Mas existe uma base na nossa vida, por isso que nós acreditamos, por isso que nós avançamos, que é a fé. Nós temos fé, amém? Nós temos fé, nós somos o povo da fé. Então, a fé, ela não tira circunstâncias diversas, ela não esconde os problemas, mas quando você tem fé, você não dá espaço para eles na sua vida, um espaço de governo para ele. Então, quando você tem fé, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. É por isso que todo mundo que tem fé, ele sempre será imparável. Eu queria te perguntar nessa noite, em que você acredita? O que você quer para 2021? O que você quer viver nesse ano que já startou? Nós já estamos no segundo mês do ano de 2021. O que aconteceu no mês de janeiro que foi algo novo na sua vida? O que você quer viver em 2021? O que você já viveu de novo em janeiro? Porque nós já estamos em fevereiro, segundo mês. Porque o que você quer viver da sua vida no ano de 2021 depende do que você vai fazer de diferente para viver algo novo na sua vida. Porque Deus sempre quer mover algo, Deus sempre quer nos sacudir, Deus sempre quer nos levar a coisas extraordinárias, inimagináveis, viver coisas incríveis em Deus, viver coisas novas em Deus. Eu quero viver algo novo em Deus, eu quero ver a igreja crescer, novas pessoas sendo acrescentadas, pessoas sendo salvas, transformadas, restauradas, cheias de vidas, convictas em Cristo Jesus. Eu quero ver coisas novas acontecendo em todo momento na igreja. Eu quero ver sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, o crescimento, a novidade, o novo falar, as novas experiências deles. Eu quero viver isso. Eu quero te perguntar, o que é que você quer viver em 2021? Onde você quer chegar em 2021? Aliás, o que você está fazendo para chegar onde Deus já falou para você chegar em 2021? Porque se nada funciona por osmose, nada funciona na passividade, nada funciona, precisa de um posicionamento. Posicionamento, essa é a palavra legal dentro da igreja. A igreja fala o seguinte: você precisa se posicionar. O coaching fala de autorresponsabilidade, a igreja fala de posicionamento, e a minha mãe fala de vergonha na cara. Então o que é que você quer viver em 2021? Primeira coisa, para você viver algo novo em 2021, você precisa ter coragem de viver coisas novas em Deus, de sair da passividade, da osmose, de viver coisas novas sempre em Deus. Sabe, amados, se eu chorar aqui, você me compreenda, tá bom? Dia 18 de dezembro, às 7 horas da manhã, eu recebo uma ligação na minha casa. Aí quando eu atendo o telefone, a minha irmã mais nova, ela aos prantos, gritando, falou o seguinte: Marcos, corre para cá. Ela não me chama de Marcos, ela me chama de Má. Má, corre para cá. Eu falei: o que aconteceu? Noeli, o que aconteceu? A Naná, ela caiu, a minha irmã mais velha, chama Noelma, mas o apelido dela Naná. A Naná caiu, ela não está acordando, ela está desmaiada, aconteceu alguma coisa com ela. Já chamamos os bombeiros, estamos esperando, vem para cá, corre.
7 horas da manhã, peguei o carro, peguei a Patrícia, a gente foi até a casa dos meus pais. A gente acabou de chegar lá, os bombeiros já tinham saído da casa dos meus pais. E a minha irmã estava morta na cama dela. A minha irmã mais velha faleceu dia 18 de dezembro, às 7 horas da manhã. E a pior coisa que eu acho que tem quando uma família passa, é quando você vê um ente querido que você passou a sua vida inteira brincando, se alegrando junto, e você chegar na cama dela, ela está morta ali. E foi um tempo assim de muita dificuldade, é um cenário muito difícil. E foi numa sexta-feira pela manhã, e como eu sou o único homem, eu tenho quatro irmãs, né? Agora eu tenho 3, uma está com o Senhor agora. Eu sou o único homem da casa e eu tive que ajudar minhas irmãs a fazer diversas coisas, né? Para o velório e o sepultamento da minha irmã. E a minha irmã, no sábado de manhã, às 10 horas da manhã, ela foi feito o velório e o sepultamento dela. E eu, lá na VB, estava passando por uma dificuldade, estava sem líder de jovens, e eu estava liderando os jovens lá. E aí no sábado à noite tinha culto. Então sábado, 10 horas da manhã, eu enterrei a minha irmã mais velha, e sábado à noite tinha culto. Quem foi que foi pregar lá? Quem você acha que pregou? No dia do sepultamento da minha irmã. Fui eu que fui ministrar lá. Eu fui pregar lá. E eu não fui pregar para mostrar que eu sou forte, eu sou bom, eu sou comprometido com a igreja. Eu não fui também ministrar lá porque para as pessoas sentirem pena de mim, da minha casa, da minha família. Não é isso. Por que eu fui ministrar naquele dia? Eu ministrei naquele dia porque eu creio que eu fui chamado para algo. Eu fui destinado a algo. E eu acho que muitas vezes nós, como radicais livres, esquecemos daquilo que nos conquistou. Sabe qual que é o slogan dos radicais livres? Destinados a um avivamento. Não são destinados à morte, são destinados a um grande avivamento. É isso que me conquistou, é isso que me chamou, que me despertou, para eu ser alguém chamado, destinado para viver um grande avivamento nessa terra. A grande questão é, no meio da dificuldade, no meio do cenário adverso, se você tem coragem de viver aquilo pelo qual você acredita. No meio das circunstâncias adversas, no meio da dor, da angústia, é que determina a fé que nós temos, a base que nós temos, a crença que nós temos, naquilo pelo qual nos conquistou. Aquilo que te conquistou determina o seu comportamento. Então cenários não te definem, situações não te definem. O que te define é quem te criou. Quem te criou foi Cristo Jesus, e Ele te criou para que você seja forte e corajoso nessa terra. Se você for forte e corajoso nessa terra, cenário nenhum determina a sua vida. Ocasião, circunstância nenhum determina a sua vida. Agora, se você for simplesmente um avatar nessa terra, aí sim, você está aqui nesse lugar, você tem a nossa visão, nossa encarga de ficar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Essa é a base da nossa visão. Agora, se você for simplesmente um avatar, você entra num corpo que não é seu, e você se tornou um personagem dentro da igreja. Mas uma coisa é certa, Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Deus me ungiu, Deus ungiu você. Nós não somos personagens, nós somos destinados a um grande avivamento. Sabe, o povo de Ourinhos está esperando a manifestação
dos filhos de Deus. Mas a grande questão é, se você ainda acha que você é um simples evangélico, como diz a revista Veja, que você é um evangélico, você só é mais um personagem nessa cidade. Porque eu não sou evangélico. A Bíblia não me chama de evangélico. A Bíblia me chama de filho de Deus. E tudo, a criação inteira está me aguardando. A minha manifestação. Se você não se manifestar, as pedras falarão. Mas eu não vou esperar pedra nenhuma falar. Eis-me aqui, Deus. Agora, você tem coragem de viver o que você acredita? Você tem coragem de viver? Jeremias 33:3. Jeremias 33:3, esse versículo é lindo demais. Clama a mim e responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe, irmão, se nós clamarmos o Senhor, se nós estivermos com Ele, Ele vai anunciar coisas para 2021 que você ainda não sabe, que você ainda não viveu. 1 Coríntios 2:9 fala o seguinte: nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram ainda, nem penetrou no nosso coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas tem algo que segue o seu propósito. Irmãos, tem grandes coisas para nós. A grande questão é se nós temos coragem de viver coisas novas. Porque eu penso sempre o seguinte: você quer ver a mudança aqui na cidade de Ourinhos? A mudança não vai vir por um partido político. A mudança não vem por ONGs. A mudança não vem da faculdade que você estuda. A mudança não vem para Ourinhos assim. Sabe como que vem? A igreja é a resposta de Deus na terra. A igreja é a única resposta de Deus. A igreja é a resposta de Deus na terra. Só ela pode transformar. Só ela que pode transformar uma sociedade inteira. Somos nós, é você. A grande questão é se você tem coragem de assumir esse papel de igreja. A igreja é a esperança de mudança e transformação de qualquer lugar que ela esteja. Somos nós. Fala para o seu irmão: você é a esperança de mudança e transformação da sua casa, da sua empresa, da sua facul, da sua escola, do seu bairro. Você é a esperança de mudança e transformação. Então, o que nós precisamos viver de novo em 2021? O que você está disposto a fazer para viver um novo em 2021? Qual o seu nível de coragem em Deus para você viver algo novo? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu quero falar sobre Gideão, mas deixa eu dar um outro exemplo. O Henrique falou aqui sobre os heróis da fé. Sabe, deixa eu te dar um exemplo de pessoas que sabem para que vieram, têm identidade, sabem por que estão nessa terra, que influenciam, que são relevantes. Porque ter uma igreja relevante não é ter uma igreja grande, bonita. Isso não é uma relevância. O que é relevância então, pastor Marcos Noé? Relevância é quando a sua vida melhora a vida de quem está próximo de você. Aí você é alguém relevante. No dia, quando eu vejo que essa igreja é relevante, porque ela melhora a vida de quem está aqui dentro, para melhorar a vida de quem está lá fora. Amém? Aqui é só um lugar de preparação. Então, o que você está disposto de ter coragem para viver um novo de Deus? Então deixa eu te falar de um personagem, Neemias. Neemias é um cara muito corajoso. Um século inteiro, o povo passando por um opróbrio, uma degradação social. Ninguém se levanta para fazer nada. Ninguém tem coragem de começar algo. Mas um tal de Neemias, copeiro do rei, o que ele era? Copeiro do rei. Anani chega até ele e fala o seguinte: olha, os muros foram derrubados, foram queimados, existe um caos social, existe um opróbrio na nação. Ele começa a chorar, mas o choro dele logo cessa. Ele fala o seguinte: eu preciso fazer algo. Neemias é aquele que tem coragem. Um século vivendo na escravidão, mas se levanta um copeiro se levanta, e em 52 dias ele restaura os muros, que outrora ninguém teve coragem de fazer nada.
mas quando se levanta um, e sabe para que veio, tem uma identidade firmada, ele consegue transformar aquilo que demorou um século e nada tinha, nada se fazia, mas em 52 dias ele restaurou algo. Sabe por quê? Identidade gera uma atividade. Se você não sabe quem é, você não sabe o que fazer. Se você não sabe para que você veio para essa igreja, você não sabe o que fazer aqui dentro. Porque a identidade sempre vai gerar uma atividade. Então nós somos filhos de Deus. Neemias era o copeiro, mas existia algo dentro dele. E existe algo dentro de você hoje. Sabe, dentro de mim, dentro de você existe um potencial de Deus. Tudo aquilo que é poder, força do cosmos inteiro está dentro de você. A grande questão é o que você faz com isso que Deus já colocou em você, que Deus já derramou em você. Você pode ser alguém, algum jovem, algum adolescente que não influi nem contribui, que não marca a vida de ninguém, que não marca a vida dos seus pais, que não marca a vida dos seus colegas de escola, de facul, não marca ninguém. Ou você pode ser alguém diferente, que foi chamado, foi destinado a um grande avivamento. O Henrique falou aqui sobre Pedro. Pedro, ele não quis ficar no barco. Ele não quis. No meio de uma circunstância adversa, no meio de um cenário ruim, ele viu Jesus andando sobre as águas. Ele viu lá Jesus. Se é tu mesmo, me chama. Mas antes Jesus tinha falado para ele o seguinte: não temas. Se não é para temer, é para ter o quê? Coragem. Não temas, venha. Naquele dia, pastor Celso, Pedro, ele não venceu a gravidade. Naquele dia, Pedro venceu a incredulidade. Ele andou sobre as águas. Sabe por quê? Ele venceu a incredulidade. Ele falou: se o Senhor pode e o Senhor me chamar, eu também posso. Eu posso viver as mesmas coisas. Naquele dia também, 11 discípulos voltaram secos para casa. Um só voltou molhado. Eu quero saber como que você termina essa Holy Fest. Seco ou encharcado da glória de Deus. É você que escolhe. Então, eu quero falar hoje sobre Gideão. Quem é Gideão? Gideão era um simples agricultor. 7 anos o povo sendo escravizados pelos midianitas. 7 anos, deixa eu resumir a história aqui. 7 anos eles escravizados. Gideão, ele está com uma mentalidade de sobrevivência, ele só quer sobreviver. Então, o que os midianitas faziam? O povo plantava e na época da colheita, os midianitas iam lá e roubavam a colheita deles. E aí, o que Gideão teve a ideia seguinte: eu vou aqui malhar o trigo no lagar. Lagar é um lugar de esmagar uva, de fazer o vinho. Então é um lugar da celebração, é um lugar da alegria. Mas no lugar da alegria ele estava trabalhando e ele estava com medo. Ele estava tentando sobreviver, somente sobreviver. E esse cara que só estava tentando sobreviver recebe um chamado de Deus. Recebe um chamado que vai mudar a vida dele. A grande questão é ele ter coragem de aceitar o chamado de Deus. E ele faz muitos testes com Deus. E você já sabe dos testes com a lã. Era água na lã, a lã umedecida. Depois era a água em volta da lã. Ele fez vários testes. Mas ele soube que ali era um anjo do Senhor. E era o próprio Deus. Os teólogos falam que é o próprio Jesus ali falando com Gideão. De um chamado, de um simples agricultor. Gideão foi alguém, um chefe de exército, um guerreiro do Senhor, que somente com 300 homens ganhou uma batalha contra 135 mil homens. A grande questão é se você tem coragem, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, você vencer guerras, você vencer batalhas, porque quem te chamou foi o próprio Deus. Fala para o seu irmão, quem te chamou foi Deus. Então Gideão, um simples agricultor, derrotou um exército de 135 mil homens. E aí,
Os próximos 40 anos do povo de Israel teve paz, mas eram 7 anos de escravidão. Por quê? Se você não tem uma visão clara do chamado de Deus na sua vida, você sempre vai viver escravizado. Você sempre vai viver como escravo, porque não tem uma visão clara. Sabe o que pode te parar para você não viver algo? Porque é bem legal você saber o que te move, não é? É muito legal você saber o que te move, mas melhor ainda é você saber o que te para. O que pode te parar em 2021? O que te move, a gente sabe o que move a gente, mas o que pode te parar? A falta de visão pode nos parar, a falta de propósito pode nos parar. Então, quando você não tem visão clara do chamado de Deus, você para por qualquer situação, por qualquer cenário da sua vida, você para. Porque você não tem uma visão clara de propósito. Tão importante quanto você tem uma visão, é para onde ela está apontando. Se ela não aponta para Deus, ela está te desviando dele. Então nós precisamos ter uma visão clara, porque se você não tiver uma visão clara de propósito, você vai estar correndo como se fosse numa esteira. Você está lá correndo numa esteira, e você acha que você está cansado, você está suado, você fala, nossa, estou fazendo muita coisa aqui na igreja, estou fazendo isso, e você só vive cansado. Hoje não quero ir para o culto, hoje não quero. Sabe por quê? Correr na esteira, ela não te dá destino, ela só te cansa. Porque o propósito da esteira é cansar. Tem muita gente dentro da igreja que vive cansado, porque está correndo sem alvo, está correndo sem propósito, porque não tem uma visão clara. A nossa visão é, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Existe um alvo para nós conquistarmos. Existe algo no meu coração. Nós somos destinados a um grande avivamento. Então, pastor, para eu viver isso, viver um ministério, viver algo grande em 2021, o que eu preciso ter? Eu listei 3 coisas. Estou rápido aqui hoje, né? 3 coisas. Primeira coisa, você precisa acreditar. Anota aí. Você precisa acreditar, mas acreditar em quê? Você precisa acreditar em você primeiro. De você olhar para você e falar o seguinte, olha, eu acredito, eu acordo de manhã e olho assim, Marcos, eu acredito em você. E olha, aqui não é nenhuma uma teologia humanista, não, de colocar o homem no centro, não. É de eu ter conhecimento que você entregou a sua vida para Jesus e todo o potencial do cosmos está dentro de você. Então você deveria acreditar no que Deus derramou dentro de você, e de você olhar no espelho e falar o seguinte, eu sou capaz sim, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Eu posso sim. É de você acreditar. Acreditar em quê? Acreditar no seu potencial e acreditar na sua missão. O potencial está dentro de você. Deus já derramou. Ele morreu naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz e colocou tudo em nós. Tudo em nós. A grande questão é que nós não acreditamos nesse potencial. E como que nós vivemos? Nós vivemos com uma sacolinha aqui, ó, uma pochete, e coloca todas as promessas de Deus na pochete. E nós somos colecionadores de promessas. Mas hoje é o dia de você tirar as promessas da sacola e começar a viver. Sabe por quê? É muito boa essa palavra potencial. É bom sim, você e eu somos homens e mulheres de potenciais, mas o melhor ainda é esse potencial virar realidade. Realidade. Aí o pessoal fala, olha, você tem um potencial para ser líder de célula. Tenho. Você vai viver só como potencial ou você vai tornar realidade logo e vai se tornar um líder? Você tem potencial para ser pastor. Beleza, legal, mas que dia você vai se tornar realmente um pastor? Não viva somente só de potencial, se torne realidade. Você é um cristão. É só um símbolo, uma sigla, um peixinho, um adesivo? Ou você se tornou realidade que você é um? Precisa ter coragem para falar isso. Alô, faz sentido o que eu estou falando para você? Amém? Então, nós temos um potencial, nós temos uma missão. E Deus já colocou tudo isso em nós. Então, antes que nós antes que Ele nos formasse, Ele já sabia quem nós éramos, qual era o nosso nome, já sabia tudo, Ele já tinha dado tudo para nós. Olha, Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. É tudo nosso.
A grande questão é se você acredita nisso, se você tem coragem de acreditar que você tem um potencial e que você tem uma missão nessa terra. Deixa eu te contar uma história. É uma história, não é uma piada, é uma história. Certa vez morreu um homem, e esse homem, você sabe que todo mundo que chega no céu quer fazer algumas perguntas. Esse homem ele era um grande conhecedor de estratégia de guerra, e ele gostava muito de saber dos grandes generais, tudo, quem era que se destacava nas guerras, como que eram as guerras. Ele era um grande conhecedor de estratégias de guerra. Chegando lá no céu, ele encontrou Pedro, o apóstolo Pedro. Aí ele chegou para Pedro e perguntou assim: Pedro, quem foi o maior general de guerra de todos os tempos, de todas as nações? Quem foi o maior general de guerra? Eu gosto disso, eu queria conhecer quem é. Aí Pedro olhou assim e falou assim: ó, aquele cara ali. Aí ele olhou e falou assim: aquele cara? Pedro falou: é aquele cara. Não, mas aquele cara é o meu vizinho. Ele é um simples funcionário qualquer. Aí Pedro falou o seguinte: porque se ele tivesse escolhido ser aquilo que Deus planejou para que ele fosse, ele seria o maior general de guerra. Eu quero te falar, em 2021, o que você vai escolher? Os seus sonhos ou os sonhos de Deus para você? Os seus propósitos naturais ou os propósitos de Deus para a sua vida? Porque isso vai determinar a sua escolha, determina o seu alcance, até onde você vai chegar, o que você vai viver. É por isso que o cemitério é o solo mais fértil da terra. Por que é o solo mais fértil da terra? Porque lá tem pintores, lá tem enterrado pintores que nunca pintaram um quadro. Lá tem médicos que nunca exerceram medicina. Lá tem engenheiros que nunca edificaram nada. Lá tem arquitetos que nunca fizeram nenhum planejamento. Porque não tiveram compromisso com aquilo que Deus colocou no coração deles. É necessário você ter coragem de viver o sonho de Deus para a sua vida. Gideão é aquele cara que era um simples agricultor, mas se tornou um general de guerra. Sabe por quê? Acreditou. É necessário você acreditar. Então o que você está escolhendo ser com tudo aquilo que Deus colocou já dentro de você? O que você está escolhendo ser? O que você escolheu para ser nessa terra? Com tudo que Deus já colocou em você, todo o potencial, a missão de Deus. O que você escolhe para você? É mais um? É mais um crente na pesquisa do IBGE? É mais um? Somos mais um? Ou nascemos para fazer a diferença? Ou nós fomos destinados realmente para um grande avivamento nessa terra? Ou nós só vamos contar histórias de avivamentos passados? Ou vou contar a sua história do avivamento em Ourinhos? Quem aqui? Vamos contar a sua história. Amém. Então, Gideão acreditou. Muitos não vivem um novo de Deus porque não acreditam. Quando você compra uma bicicleta, toda vez que você compra uma bicicleta, a bicicleta tem mais ou menos umas 10 marchas. Quem anda de bicicleta aqui? Porém, quem compra uma bicicleta de 10 marchas, você pode perceber, ele só usa a primeira e a segunda. Ele não usa as 10 marchas, ele só usa a primeira e a segunda. Tem muito crente que só usa a primeira marcha, esquece de usar todas as marchas. Sabe, Neemias era um copeiro do rei, um copeiro, mas como ele usou as 10 marchas, se tornou até um engenheiro, construiu muros. Gideão era um agricultor, mas ele teve coragem de usar as 10 marchas, todo o potencial que estava nele, tudo aquilo que Deus colocou dentro dele. Você é valoroso. Deus mostrou a identidade para ele, e ele usou todas as marchas. Sabe, tem muitas coisas que nós não fazemos, não conquistamos, porque nós não usamos tudo que Deus já depositou em nós. Faz sentido o que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. Então, segunda coisa, é uma imagem de quem nós somos. É necessário você saber qual é a imagem que Deus tem ao seu respeito.
Juízes 6,14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Sabe, irmãos, não importa o que você enxerga, não importa o que os outros dizem ao seu respeito, quem sabe mais sobre você é quem te fez. Quem te criou é que sabe quem você é, sabe por que ele te colocou em tal família, na igreja que você está. Foi Deus que te criou, Ele sabe quem você é. A sua identidade, quem colocou foi Cristo Jesus. Então, Gideão achava que Deus o via como um pequeno agricultor. Nós precisamos acreditar na imagem correta que Deus tem ao nosso respeito. Qual a visão que você crê que Deus tem ao seu respeito? Porque quando Josué, ele assume no lugar de Moisés, Deus fala para ele: ser somente forte e corajoso. Ser somente forte e corajoso. Josué poderia ser um jovem assumindo algo. Ele poderia ser jovem de idade, mas ele não era jovem de intimidade. Porque quando Moisés estava orando na tenda, Josué não se apartava dela. Você pode ser um jovem de idade, mas para ser um herói da fé, tem que ser um jovem com intimidade. Intimidade com Deus. Essa é a única diferença entre os heróis da fé e de nós. É a intimidade que eles tinham com Deus. Intimidade, porque viviam os mesmos sonhos de Deus, acreditavam naquilo que Deus acreditava, andavam como Deus andou nessa terra. É dessa forma, deram a vida pelo mesmo propósito que Jesus veio para essa terra. É necessário ter coragem para ser uma igreja imparável. Ao invés de você colocar um rótulo ou receber rótulo de outras pessoas, é que você nasceu aqui nessa terra para tirar o seu rótulo e tirar o rótulo de pessoas que estão próximas de você. A igreja nasceu para isso, para colocar a imagem de Cristo. Qual que é o melhor líder de célula? Qual que é o objetivo de um líder de célula? Não é simplesmente multiplicar a célula. Todo mundo pensa: o objetivo do líder de célula é multiplicar a célula. Não é isso. O objetivo do líder de célula é formar Cristo nas pessoas. Então nós multiplicamos Cristo. Faz sentido o que eu estou falando para você? Então, a respeito de Gideão, a visão de Deus é que ele era um homem valente. O que isso significa ao nosso respeito? Que Deus não avalia o seu momento, Deus não avalia o seu cenário, Deus não avalia se você é agricultor, o teu cenário não te define. Eram 7 anos na mão dos medianitas. Então, Gideão tinha uma mentalidade que ele era o pequeno, que ele era o menor da tribo, essas coisas, mas para Deus não tem cenário. O cenário não define a sua vida. O que você faz não define você. O que define você é o que Jesus fez naquela cruz. Então, o seu cenário não define, as circunstâncias adversas não nos definem. É necessário ter coragem de viver algo novo. Eu não sei quais são os problemas que você está passando, quais as dificuldades que você tem na sua vida, na sua família, na sua escola, nos lugares pelo qual você está. Não sei quais são as dificuldades, mas uma coisa é certa: o seu cenário não define quem é Deus na sua vida. O cenário não define a gente. Sabe, irmãos, nós temos que mudar as nossas perspectivas das coisas. Às vezes a gente enxerga uma coisa e aquilo ali nos abala. A minha irmã morreu, me abalou, sim, mas eu não perdi o foco, porque existe, aqui você está vendo um óculos, porque eu preciso de um filtro para ver melhor, sabe, aqui na minha vista espiritual, para que eu enxergue em momentos difíceis da minha vida, tem que ter um filtro, e esse filtro chama-se Jesus, para situações não nos abalarem.
A gente ter coragem de olhar nos olhos de Cristo. E aí a gente pode mudar todos os ambientes, aquilo pelo qual nós fomos chamados, viver coisas novas, viver um ano inimaginável, viver de coisas incríveis. Essa igreja aqui, quantos membros tem, pastor? Uns 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Sabe, o que determina se vai ter 5.000 ou mais de 5.000 é a escolha que você faz hoje. É o que você vai viver. Você quer viver o que em 2021? Depende de você. A escolha que você fizer hoje é o que você vai ter agora em 2021. Amém? Faz sentido? Então, terceiro e último ponto. Você não é da VB, né? Quando eu falo assim, terceiro e último ponto, eu falo último ponto, o pessoal fala, vamos lá. Terceiro e último ponto. Aleluia, agora eu estou em casa. Terceiro e último ponto, queria já que o grupo de louvor subisse. Primeiro, você precisa acreditar. Segundo, você precisa ter a imagem que Deus vê ao seu respeito. Terceiro ponto, você precisa ter uma imagem clara de para onde você está indo. É necessário você ter uma imagem clara de onde você está indo. Por quê? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Se você não sabe qual é o propósito dessa igreja, qualquer coisa serve para você. Qualquer lugar serve. Sabe? E a distância maior entre dois caminhos é o atalho. Para quem não tem propósito, ele só vive pegando atalho. E as coisas ficam sempre mais longe para ele. Sempre mais longe. Gideão é aquele cara que pensava o seguinte: eu sou um simples agricultor. Mas um dia que ele acreditou na palavra de Deus, ele conseguiu juntar 32.000 homens. Como que alguém que era um simples agricultor consegue juntar 32.000 homens? Simples. Quando você tem foco naquilo pelo qual você foi chamado para fazer, e aquilo aquece seu coração, você tem uma paixão no seu coração, as pessoas falam o seguinte: isso que esse cara faz é incrível, eu quero estar próximo dele, eu quero viver o que ele está vivendo, eu quero viver esse sonho também. Isso acende nos outros, sabe? Não é por acaso que o pastor Celso tem essa igreja desse tamanho, não, é porque existe uma paixão no coração dele, existe um encargo no coração dele, existe um compromisso no coração dele. Aí as pessoas falam o seguinte: esse cara veio para mudar a história de Ourinhos, eu quero estar com ele, nós vamos mudar a história juntos, sim. E sabe, aí, mas vem todo mundo de uma vez, fala assim: olha, eu quero, mas vem aquele sem propósito, que não tem uma visão clara, que não sabe realmente se é aquilo que ele quer para a vida dele. Gideão juntou 32.000 pessoas. Aí Deus falou o seguinte: olha, eu preciso de um espaço aí, eu preciso de um gap aí. Eu sei que você é muito corajoso agora eu preciso de um gap. Tira todos os que são tímidos e medrosos. Porque para conquistar só precisa de gente corajosa. Imparável é quem é corajoso. Então eu preciso de um gap, eu preciso de um espaço aí. Tira todos os tímidos e medrosos. Saíram 22.000 homens. Ficaram 10.000. Levam eles para um riacho aí. Aqueles que foram beber água e beberam igual cachorro, sem identidade, sem vigiar, tira esse também, porque Deus queria um outro gap, um maior espaço. Saíram 9.700 homens. Sobrou quantos? 300 que sabiam para onde iam, mas eles tinham que vencer 135.000 homens. É muita coragem. Fala a verdade, é muita coragem desses caras, de viver algo que ninguém nunca viveu, de fazer algo que ninguém nunca fez. Neemias fez algo que ninguém em um século nunca fez. Gideão vai fazer algo que ninguém nunca fez: ganhar de 135.000 homens com 300 homens. Gideão, ele tinha se acomodado no lagar.
queria somente sobreviver. Quantos crentes querem somente sobreviver? Não querem fazer a diferença. Não querem se tornar imparáveis. O pastor Celso já andou comigo lá em São Paulo. Eu acho que ele já ouviu isso. Sempre as pessoas falaram o seguinte para mim: olha, o Marcos é necessário segurar, porque se não segurar ele, ninguém consegue parar ele. E eu gostava muito e gosto de ouvir isso, que para mim é melhor me segurar do que me empurrar, porque tem muito crente que é necessário você sempre estar empurrando ele para ele fazer alguma coisa. Não sei se você sabe, mas acho que eu já ultrapassei o horário, né? Não sei se você sabe, mas os cultos lá nos Estados Unidos, eles começam às 10 horas da manhã. Certa vez, uma mãe, umas 9:30 da manhã, vai acordar o seu filho. Filho, acorda. Está na hora de ir para o culto. Vai, acorda. Aí o filho: não, mãe, eu quero dormir mais. Filho, acorda. Não, mãe, eu quero dormir mais. Filho, acorda, já está na hora de ir para o culto. Ah, mãe, me dá 3 razões de eu estar nesse culto. Ah, filho, tá bom. A primeira razão que eu vou te dar é que você entregou a sua vida para Jesus. Se você entregou a sua vida para Jesus, você tem que estar em comunhão com os irmãos. Você tem que estar comunhão com os irmãos na igreja. Então você precisa ir para a igreja. Tá, mãe, tá bom. Me dá a segunda razão de eu ir para esse culto. A segunda razão, filho, de você ir para o culto é porque você já passou dos 35 anos. Não está na hora de você criar vergonha na cara, não? E de ter responsabilidade? Ah, mãe. Tá bom, mãe. Me dá a terceira e última razão de eu ir para esse culto. Filho, é porque você é o pastor da igreja. Sabe, irmãos, tem muito saco de batata igual esse menino, que é necessário empurrar para querer viver alguma coisa nova na vida. Sabe por quê? Porque ele não tem coragem de assumir aquilo pelo qual ele acredita. Está somente naquele negócio de sobreviver. Eu sou mais um radical. Mas que radical é você? Que está escondido no lagar, onde era para você celebrar. Você quer somente sobreviver. Onde era para você estar festejando, você está escondido. Sabe, Deus te chamou e te chama de forte e corajoso. Não é por acaso que Ele te colocou numa igreja tão grande, tão relevante. Então, essa cidade pode ser impactada através da sua vida. Mas a grande questão é se você tem coragem de acreditar no chamado de Deus para você. Faz sentido? Então, Deus mandou ele destruir os medianitas, ou seja, romper com aquilo que acostumou por 7 anos, lutar contra os seus medos, enfrentar as suas limitações. Com qual força? Juízes 6,16, tornou-lhe o Senhor: já estou contigo, ferirá os medianitas como se fosse um homem só. Sabe, irmãos, a única coisa para você vencer é você saber que Deus é contigo. Deus é contigo. De nós aqui fazemos um grande avivamento, mas é necessário você acreditar e saber para que você veio. Porque você pode estar aqui na igreja e em vez de você estar se importando por que as pessoas não estão aqui, você se importa por que uma luz está queimada, que o ar-condicionado não está bom, que a pregação do pastor não foi legal. E aí começam as críticas. Porque todo crítico é porque ele tem tempo, porque ele não está fazendo nada. Ele tem tempo de olhar as coisas erradas, porque ele não faz nada. Todo crítico de cinema nunca fez um filme, e ele tem tempo de ficar sentado assistindo um filme que outros fizeram, para ele analisar. Todo crítico de jogador fica na arquibancada, porque não tem coragem de ir lá jogar. Mas a Bíblia não fala para a gente dar opinião nas coisas. A Bíblia fala para a gente dar conselho. Onde há multidão de conselheiros, há êxito em todas as coisas. Sabe por quê? Porque a opinião é a classe mais baixa do conhecimento. A crítica é a classe mais baixa do conhecimento. Conselho só te dá quem sabe mais do que você e quem te ama.
Só assim. Então, quando você acredita que o Senhor está contigo, não tem circunstância que vai nos parar, porque nós somos uma igreja imparável, através do poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele é conosco até na nossa fraqueza. Ele falou para Gideão: porque eu estou contigo, vai que vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? É porque Ele está conosco. Não é simplesmente que nós temos uma boa expectativa, porque é legal você ter expectativa, mas a expectativa também pode, se você não tiver um propósito, um alvo, ela só vira uma euforia. E você também pode ter aqui para 2021, você ser um cara muito otimista, mas o otimista é aquele cara que anda por cenários. O otimista é assim, deixa eu te dar um exemplo. O otimista, ele acorda de manhã, ele abre a janela, ele fala assim: nossa, hoje é um dia de sol, vai ser maravilhoso, o dia tá incrível, vai ser muito bom. Ele é otimista, mas quando ele acorda e ele abre a janela, o dia está chuvoso, ele fala: vixe, hoje eu nem saio de casa. Porque o otimista é levado por cenários. Sabe, nós somos a geração do avivamento. Nós somos destinados a isso, nós somos os radicais livres. Cara, você foi chamado para algo grande. Sabe, a visão da nossa igreja é aquilo que deveria queimar no nosso coração. Sabe, o restante aqui é tudo estrutura. Estrutura, a cor desse prédio é estrutura, a forma que ele coloca as luzes é estrutura. A estrutura, a gente não casa com ela, a estrutura a gente faz corte. Se não deu certo, a gente muda, mas a visão a gente casou com ela. Não há divórcio. Nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, conquistando assim a nossa geração para Cristo, com as células que se multiplicam. Nós fomos chamados para algo grande. Você foi chamado para fazer algo que ninguém nunca fez nessa cidade. A criação está aguardando você nessa cidade fazer coisas que ninguém nunca fez, a viver num tempo que ninguém nunca viveu nesse lugar. Sabe, eu estou na Videira VB lá, eu tenho um sonho. Aquele bairro não vai ser o mesmo devido à igreja que se instalou naquele lugar. E aí o bairro vai contaminar, vai trazer uma grande vida para aquele lugar. Aí daqui a pouco é a cidade, e daqui a pouco é o estado, e daqui a pouco é a nação, e daqui a pouco são as nações através de nós. Porque aí nós vamos ver que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Eu queria fazer eu ia fazer um apelo mó doido aqui, mas eu sei que não pode fazer esse apelo doido. Você está vendo o pastor Celso? Levanta aí, pastor Celso. Levanta aí. Pastora Solange, levanta aí. Vem aqui na frente, pastor. Pastora Solange, vem aqui. Fica de frente para a igreja. Sabe, são muitas lutas que esse homem e essa mulher passam. São muitas dificuldades que eles têm. Pela inteligência que o pastor Celso tem, e como eu antes era um administrador de empresas, eu vejo que o pastor Celso poderia ser um homem assim, muito forte no meio empresarial, muito forte mesmo, devido à capacidade intelectual que ele tem. Mas ele escolheu ser pastor. Mas coisa muito melhor, como a Bíblia diz, acima. Tem muitos problemas aqui em Ourinhos, muitas dificuldades, mas eles resolveram encarar, a viver coisas assim inimagináveis. O pastor Celso, eu lembro quando ele foi desafiado para vir para cá. Família sólida, igreja sólida em São Paulo, tudo bom, mas ele resolveu vir para o desafio. Aí tem uma paixão, porque ele ouviu o chamado de Deus para cá para Ourinhos.
Só que ele sonha com aqui. A pastora Solange sonha com Ourinhos. Mas o sonho deles, sozinho, é só um sonho. Mas um sonho em conjunto se torna realidade. Pastor, qual que é o apelo que eu quero fazer? Hoje eu queria saber quem são os 300 que vão se levantar hoje para honrar essa igreja através da vida dos seus pastores. Que se levante os 300 agora. Os 300 que vão fazer coisas que ninguém nunca fez. Os 300 que vão viver coisas que ninguém nunca viveu. Os 300 que terão experiências que ninguém nunca teve em Deus. Sabe? Os 300 que foram destinados a viver coisas grandes, coisas maravilhosas, inimagináveis em Deus. Foi para isso que você veio para cá. E sem honra, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Honra é o maior valor que você deve ter dentro de si, dentro de você. É um do potencial. A coragem de você honrar alguém é uma das maiores virtudes. Porque sem a coragem, você não consegue viver as outras virtudes da sua vida. É só com a coragem. Por isso eu queria que você levantasse sua mão, estendesse para cá, para o pastor Celso, e começasse a orar agora, a declarar que você, o que é que você quer viver nesse novo ano? O que é que você quer viver nesse novo ano para a igreja de Ourinhos? Radicais livres, destinados a um avivamento. Você tem coragem de falar agora aos 4 cantos dessa cidade o que você vai viver neste lugar. Oh, Espírito vivo Deus, eu quero declarar sobre Ourinhos, sobre a vida do pastor Celso, da pastora Solange, um novo tempo. Um tempo de viver coisas sobrenaturais, uma nova perspectiva, uma nova visão, uma visão ampliada, de fazer a tua vontade, de seguir os teus ensinamentos, de ir rumo ao seu propósito. Aqui está a equipe que se levanta, a equipe forte, unida, destemida, ousada, intrépida, cheia da vida de Deus. Homens e mulheres fortes, compromissados com o chamado de Deus nessa cidade. Nós dizemos sim, não queremos ser simplesmente sobreviventes. Nós estamos aqui para marcar uma história, para escrever uma história nessa cidade. Nós vamos rumo ao avivamento deste lugar. Nada pode nos parar, governo não pode nos parar, lei nenhuma pode nos parar. Sabe, a graça é sobre nós, o Senhor é contigo. Nada vai parar a igreja de Ourinhos, nada vai parar essa igreja nessa cidade, em nome de Jesus. Todos os pastores da supervisão do pastor Celso, eu quero declarar um novo tempo na sua cidade, um novo tempo na sua igreja. Se levanta os 300 lá, se levanta para um novo tempo de equipes fortes, de equipes aliançadas, de equipes destemidas, unidas, intrépidas, cheias da vida de Deus. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, Ele está contigo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua destra, mas você não será atingido. Por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e você vai descansar, porque Ele é o nosso pastor. E nada, fala aí, nada vai nos faltar. Levanta suas mãos e começa a orar pela sua cidade. Nós vamos cantar um cântico para finalizar essa Holy Fest. Mas são os 300 que se levantam, Senhor, na ousadia do Espírito, para cumprir o teu chamamento, para ir além, Senhor, em nome de Jesus. Receba a palavra de Deus ao seu respeito.
Que o seu chamamento seja reativado hoje. Que o Senhor te tire do seu esconderijo, onde você estava tentando somente sobreviver. Mas existe uma guerra, existe uma batalha, e você é um guerreiro valoroso. Você é um guerreiro valente. Essa cidade precisa sim de você e de tudo aquilo que Deus tem colocado em você. Acredita no seu potencial, acredita na sua missão, em nome de Jesus. Nós não vamos parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa Declare isso. deixa queimar. Rega sua voz e declare. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, nós queremos mais, nós queremos mais. Declare, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Declare isso com todo o seu coração. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós ainda temos mais. Vem com seu fogo, Jesus, sobre essa geração. Eu não vou parar. Gastarei minha vida. Se consagre a Ele nesse momento. Eu não vou parar. Eu não vou Parar. parar.
parar.